Olá, bem-vindo, bem-vinda ao nosso programa Tendência e Mercado. Eu sou o Aquiles e nós hoje vamos falar de um assunto bem comum à nossa vida, né? Um assunto relativamente antigo, e põe antigo nisso, mas uma nova forma de visualizar esse tema. O tema está relacionado à área jurídica e também à área política. Então nós vamos relacionar democracia técnica. O tema, então, é democracia técnica. E para esse tema, eu trouxe hoje um especialista no assunto, que é o Dr. Walter Fernandes Carretas, que atua em Curitiba, atende o Brasil inteiro dentro do seu escritório, ali com os seus mais variados associados. Dr. Walter, bem-vindo. É um prazer muito grande tê-lo, né, nesse momento, para falar de um assunto delicado, novo, ao mesmo tempo não, e é uma nova forma de visualizar essa democracia. E, afinal de contas, o que é democracia técnica? Muito obrigado, Aquiles, pelo convite, por esse excelente programa de comunicação, levando informação importante para toda a sociedade por meio da internet. Isso é um ganho para todos nós. Bom, democracia técnica, né, é a elaboração de um trabalho focado em fazer com que as pessoas possam exercer a democracia efetivamente, através de métodos, né, através de processos, onde eles possam, de fato, acessar o poder. Hoje em dia é bastante diferente com relação à forma como se faz democracia com o tempo em que ela surgiu pela primeira vez. Em torno, mais ou menos, de 590 a.C., tinha algumas limitações. Mulheres, escravos, pessoas menores de 20 anos não tinham possibilidade de participar dessa democracia. Mas foi ali que iniciou, na Grécia Antiga, em Atenas, a democracia no mundo e que ainda até hoje busca-se aperfeiçoar, buscando aliar a justiça com as leis e com a vontade humana e da sociedade. Ok. Dentro dessa questão que a democracia nada mais é que o povo no poder, nós aprendemos lá no colégio, algum tempo atrás, não muito tempo atrás, né, para alguns mais, para outros, que democracia é o povo no poder. Então a democracia técnica seria uma nova visão do povo no poder, um novo movimento, uma nova tendência. Como que funciona? Como que o cidadão que está assistindo esse programa agora pode acessar a democracia técnica? Como que funciona isso? Veja, por que isso é uma tendência, chamar a democracia de tendência quando ela já é tão antiga? Democracia como tendência hoje se vê facilmente e vem se vendo facilmente pela mídia, pela imprensa, pela internet, que as pessoas vêm participando muito mais. Só que ainda não tão bem organizadamente como deveria ser. Então, o que se percebe é que a população está sentindo a necessidade de se aproximar do poder. Eu vou dar um dado interessante, Aquiles, que ontem pela USP saiu um dado interessante de 81% dos brasileiros não acreditam que são devidamente representados por partidos políticos. Veja, que os partidos políticos, eles são exatamente quem precisávamos para que fosse representado, para que representasse a população. Então, o que existe é um vácuo realmente grande, onde o partido político, apesar de estar dentro de uma legitimidade, não atende efetivamente aos interesses da sociedade como um todo, mas sim muito mais atendendo às necessidades do poder. Então, faz-se necessário que a população consiga, de algum modo, acessar diretamente o poder. Por que isso? Porque na Constituição Federal de 88, nós temos lá que o poder emana do povo, né, podendo exercê-la por meio de representantes eleitos ou diretamente. Então, nós estamos tentando trabalhar com essa questão do diretamente. Como que podemos trabalhar diretamente? Há muita reticência, muita dúvida a respeito de como poderíamos acessar o poder, se iríamos ser recebidos, o povo é recebido efetivamente pelo poder público, né? Ele é atendido, como uma pessoa comum pode ser atendida? Isso é possível, né? Isso é possível que, através da democracia técnica, de forma organizada, com métodos, processos específicos e um atendimento à altura dessa necessidade, com certeza o cidadão passa a ter o êxito que precisa para alcançar seus objetivos junto ao poder público.
Ok. O Dr. Walter comentou aqui sobre a questão do poder emanar do povo, aquela coisa toda. Perfeito, funciona. Mas esse programa também tem um cunho social e ele sempre vai estar alertando para algumas situações. Vale lembrar, por exemplo, que o político que está lá, nesse momento no Congresso, ele é eleito pelo povo. Então ele é o reflexo de um povo. Então nós falamos em alguns programas e continuo ressaltando no cuidado na escolha desses políticos, e não é somente um discurso pré-eleitoral ou para nesse momento que está acontecendo uma eleição na tua cidade, no teu país. É uma questão maior, eu imagino que é uma questão maior e fica a dica aí, né? A hashtag fica a dica, o programa está na internet. Na hora de escolher o seu candidato, lembre o seguinte, que ao ele representá-lo, né, ele também vai ter os mesmos vícios e as mesmas virtudes do povo. Então, se você faz parte de um grupo social que leva vantagem, um grupo social que pratica o suborno ali com o guarda, na hora de levar uma multa, que joga lixo no chão, que não respeita a velocidade, que dirige alcoolizado, esse tipo de coisa, o político vai ser reflexo do seu eleitor. Então é fundamental você pensar o seguinte, eu sou um bom cidadão, eu sou um bom eleitor, consequentemente farei uma boa escolha, que é o reflexo. Essa é a dica fundamental. Voltando ao tema democracia técnica, eu gostaria de chamar a atenção o seguinte, o cidadão que está assistindo esse programa agora, ele poderia entender quais são os pilares básicos da democracia técnica e como que eu acesso isso. Eu estou assistindo esse programa em casa, às 2 da manhã, às 7 da manhã, e eu quero acessar essa coisa nova, não tão nova assim, mas mais adequada para o momento, da democracia técnica. Como que eu faço? Como que eu acesso isso? Os pilares de democracia técnica, é importante ressaltar, são poucos e aparentemente simples, mas cada um deles com uma complexidade muito grande e uma vasta orientação que precisa ter necessariamente para que se possa alcançar o objetivo desejado. Um dos pilares é a qualidade da democracia técnica. Não adianta existir democracia, porque a visão que se tem de democracia, normalmente, é o direito de ir e vir, o direito de se manifestar, né? O direito de votar, que é o principal elemento de democracia no país hoje e que tem todos esses efeitos a partir das eleições. Mas, claro, qualidade é diferente apenas de exercer democracia. Exercer democracia com qualidade significa saber o que está fazendo, realmente, como você falou, ter consciência política, que não é só o governante que tem que ter consciência política, tem que ter percepção social e humana para que se possa alcançar esse objetivo. Um outro pilar importantíssimo é a participação. Então, é necessário participar. Esse é um ponto crucial de toda essa discussão. Por quê? Porque participar é a grande dúvida. Como é que eu posso participar? Da maneira comum, como se vem fazendo ultimamente, como que manifestando, indo às ruas, isso sim, não pode faltar, mas há inúmeros complementos importantes que a Constituição, as leis, ordinárias e até mesmo decretos, portarias, resoluções, onde existe espaço para que as pessoas possam participar efetivamente da democracia. Os próprios órgãos públicos, hoje, com a lei da transparência também é um pilar da democracia técnica, onde obriga, por lei, o Estado e o governante e todos os órgãos da administração pública que publique os seus gastos públicos, que publique os gastos com programas, né, aspectos da administração financeira pública como um todo, faz-se necessário fazer publicações obrigatoriamente hoje na internet. E também outro pilar muito importante e necessário, até para que você possa discutir diretamente com o poder público, é muito necessário, é o acesso à informação. Como que você vai discutir com o poder público se você não tem a informação suficiente para que você possa, à altura, debater com o seu governante? Então, o acesso à informação está na Lei 12.527, verifique lá no artigo 7º, tem o prazo onde eles são obrigados a fornecer no prazo de 20 dias, se não for possível, mais 10 dias prorrogável motivadamente. Então, é obrigado. Não sendo correspondido, existem mecanismos outros jurídicos capazes de suprir essa necessidade. Então, vamos dar um exemplo. No caso da percepção da democracia,
que o povo precisa ter. Precisa ter, como ele saber que o ideal de democracia sobre, na prática, como que se faz, como que isso acontece de fato. No caso, por exemplo, do empréstimo do Banco BNDES ao clube aqui do estado do Paraná, com o objetivo de fomentar as obras da Copa do Mundo, houve esse empréstimo pelo Fomento Paraná e foi repassado valores com garantias pelo clube aqui local. Esse exemplo é interessante porque a percepção é, se alguém do mundo privado também gostaria de ter empréstimos, no sentido de viabilizar melhorias, né? Aqui no caso foi para atender uma necessidade da Copa do Mundo, que também faz parte da sociedade, mas outros setores, como por exemplo a saúde, né? Hospitais necessitam, a vida humana também é necessária, então ele leva essa discussão indo até ao poder público, reivindicando essa mesma igualdade de tratamento, pois também tem necessidade e faz parte da população essa necessidade de saúde pública, portanto, tão importante quanto, e sendo assim, tem-se o direito igual de tratamento, para que a pessoa possa se beneficiar aos necessitados e doentes da nossa sociedade. Então, em suma, a democracia técnica é o acesso do povo à informação e ao poder efetivamente. Exatamente. É um novo momento, um novo modelo, com o advento da internet, acesso à informação, o estreitamento da informação, até mesmo essa entrevista que poderia, há tempos atrás, ser restrita a um canal fechado de televisão, né? Hoje ela está no canal fechado de televisão, ela está no canal aberto, ela está na internet, ela está no Twitter, ela está nas redes sociais, ou seja, você pode copiar esse link agora, se você gostou, e mandar para um colega seu via WhatsApp, né, que é uma outra ferramenta, ou seja, essa democratização da informação. Dentro desse conceito, quais são os principais setores da sociedade que podem ser beneficiados com a democracia técnica? Bom, todos os setores, inclusive os indivíduos particularmente. Eu digo desde uma pessoa que esteja em um bairro, onde acontece muito de ter reclamações em bairros, nas prefeituras, ele também pode utilizar desses mecanismos e as ferramentas jurídicas que são persistentes hoje no nosso sistema normativo e suficientes, inclusive, e digo mais, o Brasil tem sido um dos países mais democráticos em termos de leis. Elas talvez precisem de uma ou outra regulamentação, evidentemente, aperfeiçoar sempre, mas a tendência existe, iniciada inclusive pelo próprio Estado, com a lei da transparência, a lei de acesso à informação, como a gente estava falando, por exemplo, é extremamente utilizado. Hoje no Estado, no país, tem 12 estados somente que ainda não regulamentaram a lei de acesso à informação, né? E várias capitais já, inclusive aqui no estado do Paraná, o governo já criou o decreto regulamentando o acesso à informação. As pessoas podem ter direito a essa informação e não tendo, pode exigir, porque assim como o cidadão tem obrigações e responsabilidades, o Estado também. Aliás, é outro princípio interessante que a gente tem tratado aqui na democracia técnica, é a respeito do consequencialismo do Estado, né? O cidadão, se ele comete uma infração, ele automaticamente é autuado, ele é responsabilizado, o Estado nem sempre. Então, uma das questões a ser debatida, levado à mesa nessa discussão, e esperamos que isso evolua em outros setores, principalmente da advocacia, é que se leve à mesa a discussão a respeito do consequencialismo do Estado. O Estado, em não fazendo, quem buscamos para que ele faça? Quem responsabiliza o Estado por aquela ação pública que está na inércia? Mas você falou muito bem a respeito da internet, a importância que a internet teve nisso tudo, que hoje, inclusive, tem petições com protestos, com manifestações. Apesar de que a democracia num todo existe uma contestação, existe sim um protesto sempre, precisa ter o oponente, mas não necessariamente, né? Pode-se fazer aliado ao governo, pode ser a qualquer nível da federação, seja estadual, municipal ou pela União. Em todos os níveis você pode trabalhar unindo forças, auxiliando o Estado a tomar boas decisões, principalmente em relação aos setores, os mais variados setores
da economia como um todo. Por quê? Porque eles sofrem os efeitos das decisões do Estado, eles sofrem os efeitos econômicos, eles sofrem os efeitos sociais. Ninguém melhor do que ajudar a tomar boas decisões que o próprio cidadão ou os setores que sofrem os efeitos da sociedade e da decisão do Estado. Então, vamos dizer que aliar com o Estado também é uma outra situação importante. E como que isso tem acontecido? Tem acontecido através de consultas públicas, audiências públicas. Temos exemplos bons que aconteceram por esses dias aqui no estado do Paraná, em Curitiba especificamente, com aquelas reuniões, audiências públicas com a população, que a prefeitura realizou há pouco tempo com os seus setores e bairros, para discutir desde a calçada, da iluminação, junto aos secretários da prefeitura, o governo do estado, com relação ao metrô especificamente. Houve uma audiência pública até pouco tempo para discutir a viabilidade quanto a preço de tarifas. Então, o próprio Estado vem colaborando bastante para o crescimento dessa tendência de democracia exercida, com participação ativa da sociedade. Então, estamos num momento assim, brilhante, um momento em que tem que se tirar proveito mesmo, e a sociedade tem que saber que o cidadão pode ir até o governante, ele pode bater a porta do poder público, ele irá ser atendido. E se ele não for atendido, o que acontece? Ele que busque recursos, busque amigos para que possa auxiliar junto ao poder, ou pessoas com mais influência, as próprias associações, entidades, sindicatos, ONGs. Através dessas associações, ele também pode conquistar as suas reivindicações e suas demandas junto ao poder público. Interessante em relação a essa questão, né, do acesso aos líderes, aos políticos. Quando se fala em Estado, não somente o Estado do Paraná, o Estado do Pará, de São Paulo, o Estado, o município, o Estado e a Federação, né, entende-se como Estado como um todo. Mas o acesso à informação hoje, ele mudou um pouquinho nesse sentido. Você pode bater lá no gabinete do seu prefeito, né? Você pode bater a porta do seu governador, obviamente ele vai atendê-lo, porque ele, teoricamente, está prestando um serviço para a sociedade. Mas se você quiser agilizar essa comunicação, você pode usar as redes sociais, né? Você pode utilizar, por exemplo, o Twitter. O Twitter desse programa é o @AquilisJúnior. Se você falar com o @AquilisJúnior, eu te respondo. Pode ser que não necessariamente no mesmo momento, não é em tempo real, mas eu te respondo, ou vou ficar sabendo, pelo menos. Se você quiser falar com o seu prefeito, com o seu governador, com o seu presidente e assim por diante, você pode falar também utilizando as redes sociais, né, o Facebook, LinkedIn, no caso o Twitter, como eu já mencionei. Então você vai lá e identifica qual é o endereço do seu governante e passa diretamente uma informação. Você vai perceber que cada vez mais, a cada dia, a cada momento, a cada minuto, esses governantes estão preocupados com as redes sociais. Então eles estão criando essas contas e eles mesmos acabam respondendo ali a demanda existente. Então a democracia técnica também utiliza as redes sociais, se eu entendi muito bem. Então você que está assistindo esse programa agora, você pode localizar lá o governador do seu estado e falar, olha, no programa tal estão falando sobre democracia técnica. O que o senhor entende sobre isso? O que está sendo feito no seu governo em relação a isso? Ou seja, no seu prefeito, no seu vereador, no seu deputado federal, estadual e assim por diante. Mas é fundamental que você que está assistindo agora comece esse movimento. Fomente a democracia técnica. O programa é sobre tendência e mercado. E democracia, nós já falamos sobre filosofia, sobre recursos humanos, marketing. A democracia, acesso à informação do povo, o povo realmente no poder, é uma grande tendência. Mas, se você utilizar da maneira adequada, conforme o Dr. Walter mencionou. Dr. Walter, uma pergunta que chegou agora, inclusive, via Twitter, né? Quais são os benefícios da democracia técnica para a população como um todo? Bom, os benefícios são inimagináveis, né? É possível dizer que nem se pode saber ainda quais seriam os grandes benefícios que teriam a sociedade se em massa ela tomasse para si esse novo momento da sociedade, realizando, exercendo de forma ativa a democracia. Paulo Bonavide, em sua obra Democracia Participativa, ele diz o seguinte, que hoje nós estamos criando um novo homem da sociedade, o cidadão governante. Então, o cidadão pode intervir sobre as decisões relacionadas
participando, aliás, tomando decisões junto ao Estado, porque isso afeta a sua própria vida, então essa percepção vem trazendo mais relevância para a sociedade, no sentido de que, ciente desses benefícios, mais ânimos para trabalhar com a democracia, a sociedade vem tendo. Então, sem dúvida, todos os benefícios inimagináveis. Por exemplo, um setor qualquer específico empresarial grande, que tem grande movimentação econômica no estado ou no país ou localmente, ele tem como acessar o poder nos 3 níveis, nas prefeituras, por ocasião de incentivos, na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa e até no âmbito federal. Como? Para ele conseguir que faça tramitar um projeto de lei na Assembleia Legislativa, por exemplo, do Estado, ele precisaria fazer coleta de assinaturas, 1%, de uma quantidade grande, de um espaço de pessoas, número de pessoas grandes, para depois levar essa necessidade à Assembleia Legislativa. Isso não tem validade, mas também não exclui outras possibilidades de trabalhar diretamente na Assembleia Legislativa, por exemplo. Indo até um deputado que atenda a população, que representa aquele setor específico que ele trabalha, ele pode muito bem diretamente conversar com esse deputado, levando todos os estudos, todas as orientações a respeito dos acontecimentos em torno dos seus interesses. Não pode, claro, ser um interesse único, exclusivo dele, ele tem que passar uma percepção social mais ampla, ele tem que alcançar o maior número possível de pessoas para que sejam beneficiadas também, junto ao poder público, senão não passa a ter sentido, ele estaria atendendo à vontade dele e não à vontade da população. E um deputado está ali para representar o povo e não especificamente uma ou outra pessoa. Ele mostrando isso, que isso vai trazer benefício social, isso, evidentemente, será acolhido por esse deputado. Esse deputado vai levar esse assunto às demais comissões, que serão debatidas normalmente, abertamente, de forma transparente, e levado à plenária para votação. Quem sabe aquele setor conquiste um benefício, conquiste uma facilidade para um grupo social importante, que venha trazer benefícios não só para quem interessa, mas para aqueles que tenha reflexos importantes para a sociedade. Então, os benefícios todos são aqueles reconhecidos de que, através da democracia, a sociedade pode viver mais feliz. Muito bem. Com base nisso que foi falado, chamo mais uma vez a atenção e também lembrando que o programa vai levantando tópicos reais ao mercado, mas essa questão da mudança do consumidor, que nós falamos nos programas passados, é a mudança do perfil do eleitor. Então, interesse na política é fundamental, a democracia técnica está aí, né, o acesso à informação ela está aí, saiba utilizar de forma adequada. É interessante, eu seguramente pergunto para os alunos em sala de aula assim, o nome do vice-governador, o nome dos senadores, eles não sabem quem votaram na última eleição, e nós estamos falando, eu sempre ressalto isso, de graduação, pós-graduação, não é em uma faculdade específica, em várias, praticamente todas. Ou seja, você percebe que aquele segmento que teoricamente tem acesso à informação não está interessado muito na questão política, que é o povo no poder novamente. Então a mudança, ela emana do povo. Eu confesso para o Dr. Walter que eu tenho um desejo particular de um dia ainda perceber das pessoas, pelo menos dos mais jovens, o respeito que deve ser dado e merecido para as autoridades públicas. Hoje eu percebo que quando você escuta alguém falar assim, o fulano de tal é deputado, e automaticamente ele já é julgado por essa função, esse cargo. Então ele é generalizado. Então não é uma coisa interessante, uma coisa muito inteligente, muito bacana. Não chega a ser a falta de respeito com o governador, com o prefeito, com o presidente X ou Y, o senador, mas a falta de mínimo de atenção a esse assunto. Então nós percebemos os mais jovens, imagine os filhos dos mais jovens, se os nossos filhos hoje não dão atenção à política e associam política a uma coisa extremamente ruim, imagine os filhos dos nossos filhos se a coisa continuar como está. Então, assim, é uma tendência negativa. Daí surge, então, a democracia técnica, onde nós, né,
temos como função informar aí a sociedade que existe uma luz no fim do túnel, que é o acesso à informação. Dr. Walter, qual a melhor forma de se fazer democracia técnica? Essa pergunta chegou via Facebook na nossa fanpage. Qual a melhor forma de se fazer democracia técnica? Bem, é melhor talvez dar um exemplo possível. Vamos imaginar que uma associação, por exemplo, tem em torno de 5 reivindicações que seria importante para o grupo de interessados dessa associação. Essas 5 reivindicações seriam, então, estudadas, né? Esses estudos seriam levantados através do próprio Estado, usando o acesso à informação, extraindo do próprio Estado as informações ou da própria sociedade, compondo todos esses elementos e informações importantes para que se chegue a uma conclusão de o quanto precisa trabalhar em torno daquilo, né, é levado a um órgão público que vai atender primeiramente aquelas necessidades. Né? Levando ao Estado ou ao órgão público, o que se pede? Através do direito de petição, que é um direito constitucional de qualquer cidadão pode peticionar. Peticionar quer dizer pedir e assinando e solicitando o que deseja. Ele vai até esse órgão, peticiona, então, protocola, pedindo uma reunião, conquista essa reunião através desse pedido, que é uma obrigação do Estado atender também, e discute-se, leva-se isso à mesa, com pauta antecipadamente, com ata ao final assinada, né, e ali tenta assumir os compromissos entre as duas partes, o Estado, o público e o privado. Né? E o trabalho é acompanhar, fazer com que tudo aquilo dê continuidade e não paralise. Então, é um serviço interessante porque não há desistência, não há desmotivação. Por quê? Porque quem atender essa entidade deverá ir até o final. Mas isso não parece ser uma novidade, não. Realmente não parece ser uma novidade. A novidade é os meios como se deve fazer, a nova forma como utilizar a lei, exigindo que haja algum acontecimento a respeito daqueles interesses. Não havendo quais são as consequências, quais são as medidas jurídicas que podem ser tomadas em relação àquele poder que não atendeu, né? E, se necessário, até indo à justiça. E as ferramentas, então, da democracia técnica, as principais, quais seriam? A própria lei, a Constituição, as leis federais e aquelas todas quais disponíveis para a população, que não são poucas. Então, o cidadão que está assistindo esse programa agora, se quiser saber um pouco mais sobre democracia técnica, embaixo da tela vai aparecer o site da Advocacia Walter Carretas, o Twitter também do advogado, você entra em contato, tira suas dúvidas, pode aprofundar um pouquinho mais em relação a esse assunto. Esse é o grande objetivo desse programa, né? Disseminar a informação, fazer com que as pessoas se interessem por assuntos que muitas vezes estão adormecidos e que fazem parte do nosso dia a dia. Bom, agradeço a participação do Dr. Walter aqui, foi muito interessante, muito proveitoso. Mudamos um pouco o contexto do programa, que ele estava voltado nos últimos 3, 4 programas mais para mercado, falamos anteriormente com o professor Tadeu, inclusive sobre filosofia, e acabamos caindo na política também, inevitavelmente. Então, para quem assistiu o programa do professor Tadeu, percebeu que a filosofia está diretamente ligada à política. Nós percebemos agora com o Dr. Walter que a área jurídica está diretamente ligada à política e você, a partir de agora, está mais ligado à política. Mais uma vez agradeço. Entre em contato, acesse www.tendenciamercado.com.br ou nos contate via Twitter. Um beijo, até mais.